Versão NVI, sabe pôr? Sabe pôr? Oh. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Talvez você olhe e você não entende porque que a Bíblia está dizendo isso. Mas sabe por quê? Porque ao cristão, ao Filho de Deus, o dia da morte dele é mais importante do que o dia do seu nascimento. Porque o dia da morte será o dia em que ele se encontrará com o Senhor nos ares, amém? Então para nós, Deus está dizendo que o dia da nossa morte, ele é mais importante do que o próprio nascimento nosso. Próximo, vou ter que ser rápido aqui. É melhor ir a uma casa onde há luto do que festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Vai trocar já? Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que é melhor a gente ir numa casa em luto do que numa festa. Deus está dizendo isso. E o próprio versículo dá explicação por quê. Porque o versículo diz: pois a morte é o destino de todos. E quando a pessoa ela está num velório, ela passa a refletir a vida. Ela passa a entender que não importa se é rico, pobre, novo, velho, que todo mundo vai morrer. Mas quando você está numa festa, num aniversário, numa balada, numa confraternização, você não está pensando nisso. Mas quando a gente está num velório, a gente começa a refletir. E Deus diz que nós vivos precisamos levar a vida a sério. Então Deus diz que muitas vezes é melhor você estar num velório, porque você passa a refletir mais a vida. Tem pessoas que tomam posição, tem pessoas que têm temor no coração, de saber que aquela pessoa faleceu, e nós sabemos, a pessoa ela vai para o céu, ela vai para o inferno. Então o velório é um momento de reflexão, e Deus diz que muitas vezes é melhor você estar no velório, porque você olha mais para a sua vida, e você sabe que um dia você vai partir dessa terra, e muitos tomam uma posição na sua vida. Próximo. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Que loucura! Deus está dizendo que a tristeza é melhor do que o riso, porque quando a gente está sorrindo, a gente está alegre, a gente não está preocupado com o amanhã. Mas quando você está abatido, é o momento que você coloca uma canção, é o momento que você vem para a igreja, né, o famoso pelador. É o momento que você coloca um louvor, que você faz algo para o seu coração. Mas quando é só festa e alegria, em outras palavras Deus está dizendo, vocês se esquecem muitas vezes de mim. Mas quando você está abatido, quando você está triste, a gente passa a refletir mais na nossa vida. Verso 7. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. A opressão do mundo transforma muitas pessoas que eram sábio em tolo. Muitas pessoas não conseguem ficar firme na presença de Deus por causa da opressão deste mundo. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Você pode repetir comigo? O fim das coisas é melhor que o início. O fim das coisas é melhor do que o início. Para um alpinista, o topo da montanha é melhor do que o início da sua escalada, pois lá em cima os recordes são quebrados e a vitória é celebrada. Para o maratonista não importa sair em primeiro, mas sim chegar em primeiro lugar. O que a Bíblia está dizendo é que não importa como nós começamos, o início não importa, o importante nas nossas vidas é o fim. O fim é importante. Por que isso? Vou dar alguns exemplos para os irmãos entenderem. Adão e Eva viveram muitos anos no paraíso, no Éden.
mas eles são conhecidos quando eles comeram um fruto. Lúcifer, um querubim, guardião dos céus, poderoso, majestoso, mas ninguém olha para Lúcifer desse jeito. Por quê? Porque esse é o começo de Lúcifer. O que é Lúcifer? É o fim. E o que é o fim? É quando ele quis ser igual a Deus. Então o que definiu Lúcifer não é um querubim. Olha uma balada agora aqui. Aleluia. Olha o Satanás aí. Cuidado aí, irmão. O que definiu Lúcifer não é a vida majestosa, gloriosa que ele tinha no céu. O que definiu é o fim. É o lago de fogo para onde ele vai. Um outro exemplo, Saul. A Bíblia diz que o povo pede um rei para Deus, e Deus envia Saul, que no momento era um rei capacitado para liderar o povo. E a Bíblia diz que Saul era um homem devoto a Deus, era um homem que oferecia sacrifícios a Deus, era um homem que adorava a Deus. Mas ninguém conhece esse Saul, porque esse é o início. Nós focamos no que realmente ele é. E que realmente ele foi aquele que perseguiu ao rei Davi, aquele que teve inveja do rei Davi, aquele que ofereceu sacrifício do seu jeito, sem temor nenhum. É isso que nós conhecemos de Saul. Judas, 3 anos e meio ao lado de Jesus. Jesus enviou Judas, que pregou o evangelho, expulsou demônio, curou pessoas. Mas ninguém vê isso em Judas, porque Judas é aquele que traiu Jesus. Irmãos, isso mostra que o final é o que nos define. O final mostra o que nós nos tornamos. Porque quando há um bebê, uma criança, ela não tem pecado. Eu não posso olhar para minha filha e falar, eu sei o que você vai ser. Não, é só o início. Mas o importante é o final. É o final. É os últimos dias, quando nós paramos e nós olhamos o que nós fizemos e o que nós nos tornamos. O final é mais importante do que o começo. E no verso 8 diz: e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Porque tem muitas pessoas que abandonam a Deus e é orgulhoso e não quer voltar para o Senhor. Mas aquele que tem paciência, aquele que é paciente, aquele que é humilde, aquele que reconhece que muitas vezes abandonou a Deus, mas quer voltar para o Senhor, o fim é mais importante do que o começo. Só um exemplo para os irmãos, 2 Crônicas 26:3. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Um ótimo nome você põe na sua filha. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Essa é a vida de um rei adorador. A Bíblia diz, irmãos, que durante 52 anos ele buscou a Deus, ele adorava a Deus, ele era fiel ao Senhor. Tem que acabar assim a nossa vida, amém? Mas a história dele não acabou. Olha o que diz o próximo versículo. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Entretanto, estava indo bem, 52 anos caminhando na presença de Deus, até que chega o entretanto. O que significa entretanto? É um espaço de tempo entre o início e o fim. Quando tudo estava caminhando para o fim, surgiu um entretanto, que muda o ambiente, que muda a pessoa. Muitos estavam firmes na presença de Deus, até que o entretanto entrou no coração da pessoa. A história da vida dela estava caminhando para o céu, para a eternidade, até que algo entrou na vida da pessoa e ela mudou.
E o importante não é o início, o importante é o final. Próximo versículo. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. E o seu filho tomou conta do palácio. Esse é o final da história. Um capítulo, irmãos. O começo é maravilhoso. Adorou o Senhor, reinou com o Senhor, buscou o Senhor, glória a Deus. Até que chega um mas. Até que chegou um entretanto. E o importante não é o início, o importante é o final. Porque o final define quem nós somos. E de uma parábola muito conhecida entre os irmãos, Mateus 25:1 fala sobre isso também. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Então, nessa história contada de Jesus, existem 10 mulheres virgens que estavam preparando-se para o casamento, que é representado por Jesus, o noivo. A Bíblia diz que 5 eram insensatas, eram loucas, e 5 eram sábias. A Bíblia não diz que 5 não eram cristãs, que eram falsas, não. A Bíblia diz que são 10 virgens que estavam se preparando para o encontro com o noivo. A diferença entre elas não é que é 10 falsas e 10 verdadeiras. A diferença entre elas é que 10 eram prudentes e 5 eram prudentes e 5 eram irresponsáveis. 3. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Então, o que a Bíblia está dizendo, que a diferença entre elas é que 5 pegou a candeia e óleo, 5 não pegou. Essa que está sendo a diferença entre elas. Próximo versículo. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. O noivo demorou. O noivo demorou. O que Deus está dizendo é que no nosso tempo, o noivo está demorando. Os anos que nós temos de cristão, que nós estamos aguardando a vinda do Senhor, Ele está demorando. E a dificuldade nossa é de se manter estável numa vida cristã, quando o noivo está demorando. A Bíblia diz que elas estavam com a candeia, mas o noivo começou a demorar. Mas, irmãos, o importante é o final. O noivo está demorando para chegar no nosso tempo, e isso é uma preocupação, porque o tempo está passando, e o importante é o final. Se o importante é o final, como é que está a nossa candeia quando o noivo chegar? A Bíblia diz que 5 simplesmente não tinha óleo na candeia. Olha o próximo versículo. À meia-noite ouve-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. A Bíblia não diz apagada. O noivo demorou a chegar, as candeias tinham óleo, as candeias estavam com chama, mas está apagando. Sabe o que Deus está falando para a gente? Está apagando. Cuidado. Eu sei que no tempo de vocês eu estou demorando, mas não deixa isso aqui acontecer. Bateu o desespero nelas. Ei, e candeia, ela não apaga de repente. A chama vai apagando, 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 até o momento que apaga. O que nós não podemos é deixar isso acontecer.
e bate um desespero. Ela fala: por favor, dá para a gente um pouco do seu óleo. O que é óleo na Bíblia, igreja? Espírito Santo. Dá um pouco do seu Espírito Santo, eu preciso. Igreja, aonde tem óleo, igreja? Aonde tem óleo? A palavra, no louvor, na adoração, na casa do Pai. Não deixa a chama se apagar, não deixa, dá um desespero, me dá o seu óleo. Mas o Espírito Santo não é uma coisa que eu pego e falo: está aqui para você. Não. A Bíblia diz que quando há um casamento, uma relação, o corpo se une, a alma se une, o Espírito não. Elas queriam a presença, elas queriam o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é negócio. É íntimo, é você clamar, é você estar preparado, é você estar na casa do Pai, é você não dormir, é você não deixar a chama se apagar. E o que o Senhor está falando é: cuidado, toda vez que você olhar sua candeia e você ver que a chama está se apagando, peça óleo para mim, porque eu tenho um óleo para te dar. Enche, se prepara, porque eu estou chegando, eu vou buscar. E o importante não é o início, não é quantos encontros você foi, não é o seu batismo. O importante é quando o noivo, à meia-noite, bater a nossa porta, a nossa candeia estiver acesa, para o noivo dizer: pode entrar, a sua candeia está acesa. Não deixa se apagar, igreja. Tem pessoas que ficam anos e anos e anos com a candeia acesa, até 11h59 com a candeia acesa, que nem um menino dos 16 até não sei quantos anos, total 52 anos com a candeia acesa, mas no momento mais importante, que era o final, apagou. E a nossa salvação não é por obras, não é no tempo que a candeia ficou acesa. A nossa salvação é para aqueles que estão aguardando o Senhor Jesus com a sua candeia acesa. Verso 9. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo vocês. Não, eu não vou te dar. Não. Sabe por quê, irmãos? Porque a salvação, ela é individual. Cada um cuida da sua. Ei, se o marido não quiser, a esposa tem que vir. Se a esposa não quiser, o marido tem que vir. Se o filho não quiser, o pai tem que vir. Se o pai não quiser, o filho tem que vir. Porque cada um tem uma candeia, cada um tem um espírito, e cada um é responsável pela sua candeia. Não adianta você pegar a candeia e falar: ó, um pouco para você. Não. A salvação, ela é individual. Marcos 8:36. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está falando: não negocie a sua candeia. Se ninguém da sua família não quiser Deus, deixa eles, mas você, não adianta você tentar ganhar o mundo todo e você perder o que é mais importante na sua vida, que é a sua alma. Nem que você venha sozinho, nem que você venha a pé, trate de deixar a sua candeia com óleo, porque o Senhor Jesus está voltando. Mateus 25:10. E saindo elas para comprar óleo, é o desespero. O noivo chegou, buscou a igreja, aí bateu o desespero. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Irmãos, a Bíblia diz que a vinda do Senhor é num piscar de olhos. Quando elas saíram desesperadas,
O noivo já tinha chego e já tinha entrado para a festa, e o noivo fechou a porta. E quando elas chegaram, elas deram conta: o noivo chegou, o noivo abre a porta para mim. Quando o Senhor Jesus vem buscar a igreja, aqueles que estavam com a candeia acesa, vai bater um desespero no mundo. Um desespero porque estava com a sua candeia apagada e não entrou para a festa. E o que o noivo diz no próximo versículo? Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Não conheço. E quando a gente olha um texto desse, não conheço, parece que são 5 virgens que não eram verdadeiramente noiva, ou esperando um casamento do Senhor. Mas Jesus diz: eu não os conheço. É diferente de Mateus 7:21. Olha o que ele diz: nem todos aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu direi claramente: o quê? Nunca os conheci, afaste de mim vocês que praticam mal. Tem pessoas que o Senhor nunca conheceu. Aquelas 5 virgens, ele disse: eu não te conheço, mas se eu te conhecia, você era aquela que estava com a candeia me esperando. Mas o tempo passou, sua candeia apagou. Eu não te conheço. Esse grupo de pessoas é um grupo de pessoas que Jesus vai falar: eu nunca te conheci. E é loucura, porque Jesus diz que eles curaram, eles expulsaram demônios, sim. Mas como que uma pessoa que não é cristão verdadeiro, que nunca nem acendeu a candeia, expulsou demônio, profetizou? Como isso? O versículo 22 traz a resposta: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. O segredo de muitos pastores, muitos profetas, muitos evangelistas, que Jesus disse: eu nunca te conheci, mas a igreja está cheia. Você entende, irmãos, que vai ter pastor que vai levar uma multidão para Deus, mas ele não vai ser salvo porque ele nunca conheceu a Deus. Mas como isso? Porque o poder está na palavra, o poder está no nome do Senhor Jesus, não está na pessoa. Quando eu leio isso daqui, pode um umbanda, pode um macumbeiro ler, o poder está nessa palavra, é essa palavra que está salvando, não é um homem. Então muitos vão chegar diante do Senhor: Senhor, eu profetizei, Senhor, eu fiz isso, Judas fez. E Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Mas o mais triste não é um nunca te conheci. O mais triste é aquelas pessoas que conheceram a Deus. Deus o conheceu e ela deixou a sua candeia se apagar. Próximo versículo. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Vocês querem ser escravizados por eles outra vez? Irmãos, carta de Paulo à igreja do Senhor. E o início é muito da hora, porque ele diz assim: mas agora, conhecido a Deus, ou melhor, mas agora que vocês são por Ele conhecidos. Como eu falei quinta-feira aqui, não é todo mundo que é filho de Deus.
Filho de Deus é aquele que acendeu a candeia, é aquele que aceitou Jesus na sua vida, passou a ser conhecido por Deus, e Deus conhecido por ele. Tem pessoas que Deus vai falar: eu nunca te conheci, porque você não aceitou a mim. E tem pessoas que Deus vai falar: hoje eu não te conheço. Mas o triste é que a Bíblia diz que são pessoas que Deus conhece ela. Se Deus conhece, é porque ela se tornou filho, adotado por Deus. E ela, como filho, ela conhece o Pai. E Deus está dizendo: como que agora que há um relacionamento de pai e filho, você aceitou Jesus, agora você é conhecido por Ele, e Ele é conhecido por você, como é que você está voltando aos princípios elementares fracos? Como que você está voltando a ser o que era, sendo que o importante é o final, não é o início? Tem muitas pessoas que Deus olha e fala: filho, você está na minha casa, você está com a candeia acesa, você está salvo, como pode você voltar para o mundo? Agora que eu te conheço, e agora que você me conhece. Carta à igreja. Você quer ser escravizado pelo mundo outra vez? Você quer voltar a ser o que você era? Você quer voltar para as músicas? Você quer voltar para as festas? Você quer voltar para as amizades? Agora que eu te conheço, agora que você está na minha casa, agora que eu te adotei. O filho pródigo me ensina muita coisa. Não é que o filho pródigo não amava o pai, mas o problema do filho pródigo é que ele pediu a herança, ele pediu a sua parte do céu, ele pediu a sua parte da vida eterna, para curtir o padrão do mundo. Ele deixou a casa do pai, ele abriu mão da eternidade, porque a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. O filho pródigo estava na casa do pai, na presença do pai. E você sabe por que o filho pródigo voltou para o mundo? Porque ele sentiu saudade do mundo. Ele estava na casa do pai, ele tinha tudo com o pai, mas ele quis voltar a ser o que ele era no início. Porque filho de Deus é só Jesus, o unigênito. Nós somos adotados por Ele. O filho pródigo é um filho pródigo, então não era Jesus, porque é pródigo, é pecador. O filho pródigo é aquele que estava no mundo, veio para a casa do pai, o pai o adotou, mas chegou o momento que ele pediu a parte da herança e quis ir para o mundo. Por quê? Porque ele já foi do mundo. É isso que Deus faz uma pergunta: como pode? Como pode você estar na presença do pai, querer ir para o mundo, conhecendo o pai, sabendo que o pai é o que vai te salvar? Mas você olha e você pensa: irmãos, não dá para ser constante o tempo todo. Porque quando eu ouvi essa canção não fazia muito sentido para mim. Mas com o tempo a gente está cansado. Acho que o filho pródigo estava cansado. Chega um momento que a gente quer voltar ao início, quer voltar ao padrão deste mundo. E Deus sabe disso. Mas saiba que Deus não quer que você esteja sempre um padrão que você consegue ali. Mas saiba que o Pai está sempre te esperando de volta. Sempre te esperando de volta. Você pode muitas vezes ir para o mundo, muitas vezes, mas o Pai está sempre te esperando de volta. E olha o que diz Daniel capítulo 12, verso 13. Quanto a você, Daniel, olha o que Deus diz: siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Daniel, fica firme, filho, até o fim, porque se você ficar firme até o fim, você receberá a herança que eu preparei para você. Esse é o último versículo do livro de Daniel.
as últimas palavras do Senhor para Daniel. Essas são as últimas palavras de Deus para mim e para você. Fica firme, fica firme. Um exemplo, primeira vez que é citado Paulo na Bíblia, primeira vez, o início de Paulo. Coloca para mim, Atos 8:1. E Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamento. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava à prisão. É o início de Paulo. A Bíblia diz, irmãos, que ele ajudou a matar Estevão. A Bíblia diz que ele arrastava multidões de cristãos para a cadeia. Mas o importante não é o início. Você sabe o que você era no mundo. Você sabe o que você já fez. Você sabe o mundo, como você estava. E sabe o que Deus está dizendo? Não importa se você era isso daqui não é importante para mim. O importante é o final. Vamos ver o final? Combati o bom combate, terminei a corrida, eu guardei a minha fé. As últimas palavras dele, igreja. Próximo. Agora, no final, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É isso que é importante, irmãos, é o final. É no final você dizer: eu fui cambaleando, muitas vezes a candeia apagou, mas eu busquei, eu voltei a acender a candeia, eu combati o bom combate, eu terminei minha corrida cristã, e o mais importante, eu guardei a minha fé. O importante é o final. E sabe como ele conseguiu isso? Por causa das palavras do Senhor Jesus em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, o importante é o fim. Se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. É só isso que importa para o Senhor Jesus. E o maior exemplo disso é o ladrão na cruz. Porque o ladrão na cruz, irmãos, como eu já falei, para você ser crucificado naquela época, ou era assassinato, com rebelião, você tinha que fazer muita coisa. Nós temos um ladrão na cruz. Qual que é a história do ladrão na cruz? Eu não sei, mas a Bíblia diz que para ele estar sendo crucificado, ele é um assassino, ele é um ladrão. A história dele foi toda assim. Mas o importante não é o início, não é o meio, não é 50 anos, não é 70 anos, porque a nossa salvação não é por obras. A nossa salvação não é por tempo que o óleo ficou na candeia. A nossa salvação é para aqueles que estão preparados no dia da vinda do Senhor, ou no dia da sua morte. Então o ladrão na cruz, um assassino, ele estava no último dia, dos últimos minutos, dos últimos segundos da sua vida. Mas o importante é o final. Coloca pra gente Mateus 24:13. Não, Lucas, né? Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu te garanto, hoje você estará comigo num paraíso. Final, as últimas palavras daquele homem. Irmãos,
Às vezes é melhor a pessoa viver 50 anos no mundo e com 51 anos vir para a presença de Deus e ficar firme, do que muitas vezes ela viver anos e anos na igreja, e o momento que era mais importante, ela está com Deus, que é o final, ela não está, porque a sua candeia acabou se apagando. Então nessa noite, fazer um convite para a igreja. Vamos deixar nossa candeia acesa. E deixa eu falar para você que já está há muitos anos na igreja, e você sabe que muitos que estão há muitos anos aqui não está mais. Aguenta. 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 Porque o importante é o final. Vamos se colocar em pé nessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Oh Espírito Santo, acende a nossa candeia, Espírito Santo. Queremos estar como noiva preparada, aguardando a sua vinda. Não importa quanto tempo demore, o importante é o final. Tudo está pronto. Você está pronto? Mesa, pão e vinho. Você está aguardando o noivo? Lâmpadas acesas. Você está aguardando porque Ele está vindo. Ele está vindo. Ele vem. Senhor, acende a minha candeia. Já é quase hora. Está chegando. Ainda estou queimando. Acende a candeia. Óleo protegido. Ele vem. Ele vem. Ele vem. E Ele vem. Oh, eu não vejo a hora de a encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de te encontrar. O noivo vem. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu. Na alegria, na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde ou na doença, do dia bom ou dia mau, independente do final.
contigo estarei, não te deixarei, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, no dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Olha, mas quem vem lá, saltando sobre os montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, no dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei. Não diga isso. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, no dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Diga isso nessa noite. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Diga isso a ele. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Diga, diga ele. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo. Eu não vejo a hora, eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Amados,
fazer um ato profético nessa noite para nós finalizarmos. Candeia é uma tigelinha. Queria que você, simbolizando a sua candeia, que você estendesse as suas duas mãos, fizesse uma concha. Sua candeia tem que continuar acesa. E se ela estava apagada, ela precisa acender. E você olhando para sua mão, você vai cantar essas duas frases de uma canção muito antiga, mas olhando para sua mão nessa noite. Eu faço contigo uma aliança de compromisso, de santidade. Eu faço contigo uma aliança. Diga eu faço, eu faço contigo uma aliança de compromisso, de santidade. Eu faço contigo. Aplauda ao Senhor nessa noite. Eu faço, Senhor. Damos graças a Ti, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu espero ver os irmãos daqui a 30, 40 anos, em nome do Senhor Jesus. Vai em paz, que o Senhor te acompanhe. Irmãos, só um minutinho, dá uma atenção para mim rapidinho aqui. Vem cá, André. Rapidinho, irmãos. Paz do Senhor, igreja, um recadinho rápido a respeito das pizzas, tá? Eu vou estar aqui agora no final do culto. Para quem quiser ainda adquirir, ainda tem muitas pessoas que ainda tem cupomzinho, valinho de pizza, tá? Quem quiser comprar, é só me procurar aqui no final. E aqueles que também tiver alguma dúvida ou acerto para fazer, também estou aqui à disposição, tá bom? Deus abençoe.